bíblico e tudo que é vida cristã bíblica precisa encontrar sempre um caminho equilibrado, sempre um caminho mais seguro, é o caminho do equilíbrio. E utilizando a carta de Paulo aos Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, falamos do perigo, enquanto escatologia, de nós produzirmos alguns ensinos ou fazermos algum tipo de leitura dos sinais que andam por aí de uma forma histérica, de uma forma que gere uma espécie de temor exagerado. Segundo lugar, nós falamos do outro extremo, de 2 Pedro capítulo 3, de que a Bíblia chama de escarnecedor aqueles que colocam dúvida a respeito dos últimos tempos e a respeito inclusive do arrebatamento da igreja. Vejam, entre produzir histeria e entre ser indiferente, escarnecer a respeito das últimas coisas, nós precisamos então aí encontrar um caminho equilibrado para tratarmos do assunto que vamos estar falando esta manhã. Amém, queridos? Muito bem. Nós vamos falar nessa primeira palestra sobre o princípio das dores. Esse é o tema que vamos falar agora. O princípio das dores, ele praticamente é uma base assim tipológica, de um cenário assim de muita tipologia, explicando coisas da escatologia. Nós vamos então pegar o texto de Mateus capítulo 24. Abra a sua Bíblia. Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 14. Você pode acompanhar na nossa tela. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximando dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, ou quase todos, se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós vamos voltar lá e deixar em tela. Gostaria que você grifasse o verso 5, melhor, verso 6. O verso 6. Em primeiro lugar, certamente ouvireis
falar de guerras e rumores de guerras, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ok? Vocês conseguem fazer uma leitura correta desse versículo? Ó, guerras, rumores de guerras, mas mesmo assim ainda não é o fim. Isso foi o que falamos na palavra introdutória. Há muitas coisas que acontecem e que acontecem desde que a igreja foi fundada e que nós vamos observar alguns momentos da história que parecia que era o fim. Muita gente cometeu coisas, atrocidades terríveis, acreditando que era o fim, porque observou alguns sinais e fez aquela leitura histérica do fim, e acabou até, por conta de um desespero, levando muitas pessoas a um prejuízo terrível. Uma das coisas que um evangelho sério deve pregar, irmãos, é de não produzir desespero nas pessoas. Uma pessoa desesperada, ela é capaz de tomar decisões das mais terríveis contra ela mesma. E se nós realmente somos pregadores de um evangelho bíblico equilibrado, nós precisamos sempre conduzir as pessoas para que jamais elas vivam, mesmo em circunstâncias difíceis, elas tomem decisões movidas pelo desespero. Isso é uma das coisas que o evangelho tem e deveria ter de diferente de todas as outras religiões. Por quê? Nas religiões nós vamos encontrar pessoas que aproveitam o teu desespero para levar tudo que você tem. Essa é a primeira advertência que eu deixo para a igreja. Deixo para vocês que são mais novos. Tomem cuidado, para que no teu desespero, alguém, em nome de Deus, não leve você a comprometer a tua própria vida. Porque, infelizmente, nós temos visto muito hoje. Observem que nós podemos ouvir falar de guerras, rumores de guerras, e todo esse contexto que lemos, e mesmo assim a Bíblia diz, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. E o verso 8, que diz, tudo isso é apenas o princípio das dores. Tá bem, queridos? E é sobre o princípio das dores que nós vamos falar nesta manhã, de forma bem objetiva. Mas essa introdução para você entender bem do que vamos falar. Vamos falar então um pouquinho sobre a linha divisória. Se não é o fim, nós que somos pré-tribulacionistas, deixar claro a linha que eu sigo. Nós estamos vivendo um tempo de crescimento de doutrina reformada no Brasil muito grande. E a doutrina reformada, ela não vê o pré-tribulacionismo como a melhor forma de interpretar as últimas coisas. Eu tenho me debruçado muito sobre esse tema, já que tem uma linha um pouco reformada, sobre o ponto de vista de salvação, apesar de acreditar na qualidade dos dons espirituais. Todavia, nós temos visto um crescimento muito grande da corrente reformada no Brasil. Me parece que é a corrente de grande avivamento hoje, de grande crescimento, e eles não creem assim. Mas, apesar desse crescimento, nós nos mantemos ainda fiéis à linha pré-tribulacionista. Então, vocês ouviram duas palavras, não é o fim e o princípio das dores. Então nós fazemos assim, o que é o fim? Aonde que o fim começa? No arrebatamento da igreja, para o pré-tribulacionista. Arrebatamento da igreja.
esta é a linha divisória entre o princípio das dores, que ainda não é o fim, e o fim. Então, tudo que está para cá é princípio das dores. Ok? E o que está para cá é a escatologia, que tem vários eventos. Tem, a partir do arrebatamento da igreja, tem nos céus, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, que a Bíblia fala de 7 anos. Tem embaixo a grande tribulação, dividida em 2 governos específicos de 2 tempos, de 3 anos e meio e 3 anos e meio. Parece que tem tudo a ver com o Brasil, né? Os governos parece que os 4 primeiros anos vão mais ou menos, mas os segundos 4 anos é uma destruição total. Parece que é uma pedagogia para nós entendermos um pouco o que vai acontecer no anticristo, na época do anticristo. No primeiro, uma espécie de anticristo conquistador, uma pessoa muito empática, muito simpática, realmente um líder carismático, que vai promover muitas coisas, mas preparando para um segundo governo, que seria o governo com o objetivo de destruir o povo de Israel. Depois nós temos, ainda no final da grande tribulação, aqui na terra, nós temos o advento do Armagedon. Depois nós temos então o milênio, e depois então nós temos o juízo final, e temos então o novos céus e a nova terra, que são temas específicos dentro da escatologia. Mas o que interessa para nós aqui hoje, o pastor Gomes vai falar sobre arrebatamento, e nós vamos falar de princípio das dores, o que vem antes do arrebatamento, que parece até, pelo que lemos, situações que por vezes nos dão a impressão de que o arrebatamento pode acontecer já no dia seguinte. Há uma pedagogia de Deus aí, que é o desejo de nós estarmos sempre atentos. Então, a atenção é fundamental, porque, como diz o texto de Lucas, os últimos tempos semelhantes aos de Noé, em que o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento. O que significa isso? A vida era muito natural. Comer, beber, casar, dar-se em casamento é coisa do dia a dia. São coisas legítimas, coisa que nós precisamos: comer, beber, casar, dar-se em casamento. São coisas todas normais. Vejam, não está falando em grandes espantos aí. Está falando de coisas cotidianas. Mas às vezes o cotidiano é suficiente, irmãos, para nos arrebatar da atenção das coisas celestiais, das coisas eternas. E nós precisamos ser advertidos em relação a isso. Irmãos, não precisa acontecer uma coisa terrível, para nós eventualmente nos afastarmos de coisas importantes. Basta o dia a dia estar normal, o seu curso seguindo normal, e nós vamos nos desapercebendo das coisas de Deus. Mas o texto de Lucas, se referindo ao mesmo tema, ele fala que nos últimos tempos nós vamos estar embriagados com os cuidados desta vida. Observem, embriagados. Perdemos a lucidez por conta das ocupações do dia a dia. Você que tem perto da minha idade, imagine, você pode olhar a sua história. Teve um tempo que a gente andou e que a gente vê as pessoas mais embriagadas e mais ocupadas com as coisas. Um tempo em que as coisas mais nos ocupam do que o dia de hoje. Os dias de hoje nos embriagam. E nós, por vezes, estamos tão envolvidos com as coisas do dia a dia que nós esquecemos das coisas de Deus. Quantas pessoas justificam
para o pastor que não vão ao culto porque estão trabalhando nos dias atuais. Não é verdade? Quanto nós nos afastamos da igreja por conta disso. Como nós estamos longe, por vezes, da igreja e alegamos que as nossas ocupações, que são nossas ocupações. Isso é uma verdade, queridos. A gente que é pastor procura, de alguma forma, ser coerente com essa situação. A gente procura, de alguma forma, entender os irmãos, mas o prejuízo espiritual é evidente na vida dessas pessoas. É de mês em mês, por exemplo, na ceia, e depois de 2 em 2 meses, depois de 3 em 3 meses, e depois some. Simplesmente assim. Hoje hoje os irmãos, inclusive, não têm mais compromisso. Eu sou de uma época que membro de igreja tinha cartão de membro. Hoje em dia, os pastores são os primeiros a dizer para nós, para todos nós, inclusive no conselho de pastores, que é incoerente fazer cartão de membro. Por quê? Não existe mais fidelidade à igreja. Você dá um cartão para o irmão hoje, daqui a um mês, ele já não está mais na igreja. Essa é a realidade. E muito disso, irmãos, não é só porque a igreja é ruim. Realmente a igreja está ruim o negócio. Todavia, queridos, muitas das vezes é porque nós estamos vivendo um modelo de vida assim. É assim. Mas aonde que começa o princípio das dores? Quanto tempo faz que começou? Pastor, o princípio das dores começou quando? Começou há alguns dias? Começou no pós-modernismo? Ou seja, na virada para o século XXI? Começou no modernismo? Começou na Idade Média? Começou na Idade Moderna? Quando que começou o princípio das dores? Vamos procurar então o texto? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a seguir. Atos dos Apóstolos 1:6. Aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto eles subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões de Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentro de vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Esse texto é interessante porque assim que Jesus subiu, já tinha gente parando de fazer a vida, de cuidar da vida, olhando para cima, esperando ele voltar. No mesmo instante que Jesus subiu, já tinha alguém de olhos para cima, esperando Jesus voltar. Vejam, vejam a realidade que acabamos de dizer. Todavia, não é assim. E nós estamos então dentro de um princípio das dores que precisamos então trabalhar e reconhecê-lo nesse particular. Então vamos lá. O princípio das dores, quando começou? Quando terminará? Anote, se você puder, esses itens. Se você trouxe pendrive, depois pode copiar os slides. Progressividade, marca do princípio das dores. Princípio das dores, progressivo. Tá bom? Então, quanto mais o tempo passa, mais evidências nós podemos ter. Progressividade. Mas também
descontinuidade. Princípio das dores. Você está numa linha progressiva. De repente começa a ter sinais mais claros. E aí, isso se quebra. Perde a continuidade. Retração. Começa aquilo que parecia dar evidências claras de grandes acontecimentos para arrebatamento. De repente você vive um tempo que está tudo muito calmo. E que você já não está, e já não tem mais tantas evidências do que está acontecendo. Interrupção e paralisação. Como fazer uma leitura disso? Vejam a complexidade. Uma coisa que é progressiva, ela de repente perde a continuidade, ela até retrage, ela tem uma retração, ela se interrompe e depois se paralisa. Depois volta tudo de novo. Uma continuidade, uma progressividade, depois uma descontinuidade e assim sucessivamente. Esta é a marca daqui, ó. Princípio das dores. Por isso que não dá para você pegar um momento hoje onde a progressividade dos eventos está muito alta e você até imagina, Jesus está voltando, os últimos dias está para acontecer, e rapidamente você pode perceber uma retração nisso. Isso aconteceu ao longo de toda a história. Desde quando? Desde um grande advento ainda na igreja primitiva, que é o advento de Estevão. Estevão é uma marca daquilo que acabamos de ler no princípio das dores. E que muitas das vezes a igreja não está divertida com isso. A igreja está olhando para o sol, para a lua, para as estrelas, para as guerras, e não está olhando para marcas como essa. Vamos ler lá, Atos dos Apóstolos 7, 54 a 60. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Ai! Ai! Atos 7, 54. Observem, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Observe uma marca, irmãos, do evangelho verdadeiro. Você está pensando que evangelho é isso que nós estamos vendo no Brasil? Do oba-oba? De um culto que é praticamente caverna de Adulão? Que você vai lá para simplesmente no culto encontrar um bem-estar, um momento de prazer e de alegria, chorar apenas de alegria. O evangelho de hoje que anda por aí, que é o da autoajuda, que é o da psicoheresia, o evangelho que está por aí, que na verdade é um centro psicológico para tratar uma humanidade que anda doente de alma, mas que está morta de espírito. Essa é a realidade do evangelho no Brasil hoje. Porque o evangelho verdadeiro, irmãos, enfurece muitas pessoas que são contestadas, que são confrontadas, que são levadas a admitir a sua natureza pecaminosa, e que talvez seja a marca de muitos de nós pastores que pregamos a verdade. São poucos, a multidão dos que se enfurecem contra nós é maior do que aquelas que eventualmente abraçam o evangelho que pregamos. Essa situação de Estevão. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés
de um jovem então chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com essas palavras, adormeceu. O que aconteceu com Estevão? O evangelho que ele pregava incomodou tanto religiosos, incomodou tanto o sistema romano, que Estevão simplesmente foi embaraçado por aqueles homens, foi caluniado, foi levado para apedrejamento, porque pregava o evangelho da verdade. Olha, uma das marcas do princípio das dores: dificuldade das pessoas em ouvir a verdade. Dificuldade das pessoas em ouvir a verdade. E quando que começou isso? Na igreja primitiva. Quando que começou o princípio das dores? Assim que Jesus ascendeu ao céu e desceu o Espírito Santo, que é a linha que marca o nascimento da igreja, nós estamos vivendo o princípio das dores. Situações como essa ao longo da história aconteceu várias vezes semelhantes de Estevão. Você vê no Brasil hoje, os grandes pregadores da mídia estão preocupados em fazer leis em que o que ele prega eventualmente não lhe traga o desconforto da prisão ou até de uma situação mais grave. O que nós vemos hoje são os grandes pregadores evangélicos querendo aproveitar-se das multidões para criar lei de proteção aos pastores. Desculpe, irmãos, para mim eles são mercenários. Porque se nós estamos servindo a Deus e estamos em busca desse tipo de proteção, desculpe, é João 10, eles são mercenários. Porque os grandes homens da história bíblica enfrentaram, mesmo sem qualquer tipo de erro pela qual estavam sendo acusados, enfrentaram tribunais, foram presos, foram mortos por amor a Cristo, e ao morrer ainda manifestaram a sua oração, pedindo perdão para que Deus não imputasse ao povo aquele pecado. Mas o que nós vemos hoje? Os evangélicos convencidos de que nós precisamos sim desses homens na política para criarem leis de proteção. Essa é a igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, a igreja do princípio das dores, uma igreja poderosa, uma igreja de ouro, uma igreja de status, uma igreja de posição, uma igreja eventualmente que pode ser até governo. Essa é a realidade. Mas vamos à frente. Vamos ver então algumas tipologias. Nós já falamos então de verdade. Vamos a algumas tipologias. Falsos profetas. O perigo dos movimentos heréticos, inimigos que nascem no berço das religiões. O sistema ecumênico em formação. A construção de um sistema de engano. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Uma das marcas do princípio das dores são muitos falsos profetas. Eu fico admirado, a igreja de hoje, que parece que abraça tanta gente, em termos de pastores, em termos de linha doutrinária. Eu fico admirado das pessoas se convencerem desse número de evangélicos no Brasil, de que isso seja um grande avivamento. Não é, queridos. Nós temos muita gente se dizendo evangélicos hoje, e o impacto na sociedade é quase nulo, é quase zero.
A igreja dos anos 70 era menor no Brasil e o impacto na sociedade era muito maior. Era muito maior. Quem viveu a igreja dos anos 70 sabe o que é isso. Sabe o que era um crente de verdade. Aonde tinha um crente, ali tinha um exemplo de seriedade, de responsabilidade. E não vivíamos nesse oba-oba aí entendeu? Do louvorzão de hoje. Mas aonde passava alguém, era alguém de palavra. Era alguém de testemunho. Era alguém que a gente podia convidar para ir à nossa casa. Mas hoje em dia, não é bem assim. Infelizmente. Infelizmente. Falsos profetas, irmãos, é o reflexo de tudo isso. Se nós temos uma igreja de muito oba-oba, de muitas multidões, da onde que vêm os profetas? Da onde que vêm os pregadores? Da onde que vêm os pastores? Quando você hoje culpa um pastor de estar andando uma linha tão errada, antes de ser pastor, o que ele foi? Foi membro. Foi membro. Foi membro. Ainda que me parece que já tem algumas linhas por aí que nem membro precisa ser, né? Basta ser orador. Eu recebo quase todo dia lá na minha casa e-mails me oferecendo certificações das mais variadas. Sem precisar ter que fazer nada. Apenas pagar. Para ter um título, inclusive de doutor. Ministerial, né? Na área ministerial. Essa é a realidade do Brasil hoje. Falsos profetas. Você vai ler essa expressão, todas as vezes que você lê isso, ó, no diminutivo e no plural, falsos profetas, eles são tipologia do falso profeta, que é a besta da terra da grande tribulação. Uma tipologia, uma representação, um exemplo. Da onde que surgem os falsos profetas? Do berço das religiões. Nasce da religião. Inclusive, a religião chamada cristianismo. Não importa se é o romanismo ou se é o tal evangélico de hoje. Não importa. Não importa. Até porque a nossa igreja nasceu com um nome muito pedagógico, que é protestante, de protestar. E tudo que a igreja evangélica não faz hoje é protestar. Não faz. Perdeu sua característica. Perdeu. Hoje nós queremos mais acomodar. Vem pra cá que a gente dá um jeitinho. Os falsos profetas, então, são as marcas, uma das marcas na religião. E esses falsos profetas estão dentro do cristianismo, dentro da igreja evangélica, mas também fora. E nós já tivemos épocas destes falsos profetas se multiplicarem, depois se reduzirem. O que nós vemos no Brasil hoje, em todas as religiões de alguma forma, em todas as religiões que estão no Brasil, hoje, todas elas precisam de uma gota de movimento oriental. Todas elas. É o que a gente chama de orientalização do Ocidente. O Ocidente cada vez está mais oriental. Então, práticas de hinduísmo, budismo, xamanismo, que são religiões oriundas do Oriente, elas estão invadindo todo o nosso país, em todas as religiões. Se você vê confissão positiva hoje, dentro da igreja evangélica, movimentos como G12, como M12, que nasceram em cima de confissão positiva, de hipnose, de regressão espiritual, a própria linha de Kenneth Reagan, de teologia da prosperidade,
a linha de guerra espiritual de Rebecca Brown, todas elas têm raízes oriunda no Oriente. Todas elas. A igreja evangélica não é diferente. Tem um bocado de gente aí confundindo profetizar com fazer confissão positiva. Tem um bocado de gente aí vivendo a Sônia Hernandes, trazendo à existência o que não existe, que é princípio de pensamento positivo. Está cheio. E a igreja cada vez mais misturada com essas coisas. E nós cada vez mais praticando essas coisas. Por quê? Porque nós somos seduzidos. Você, se olhar a sociedade, você vai ver. Vejam como cresceu a alimentação oriunda do Oriente. Olha os restaurantes aí, de peixe cru. Vai ver. Entra num shopping agora e procura um shopping razoável, se não vai ter isso para nos oferecer. Irmãos, isso está invadindo. E na religião isso também invade. E nós temos que estar atentos. Isso é marca de princípio das dores. Só que isso é de forma multiplicada. A Europa, por exemplo, vive um outro momento. Que a Europa vive um islamismo crescente. O fim da igreja cristã. O pós-cristianismo lá. É o que estamos vendo na Europa. Imagine o berço da reforma protestante. Quem diria? É pós-cristão a Europa hoje. Pós-cristã. E o que está lá invadindo cada vez mais o islamismo. Vocês estão vendo hoje bombas em jornal francês. Vocês estão vendo essas situações tão crescentes lá. E com dificuldade. Mas por que não se identificou? Mais fácil, o terrorista está na Europa hoje. Por quê? Porque o Islã hoje... os muçulmanos lá estão tomando conta daquela região. Então vejam, nós temos que ficar de olho, primeira coisa, o que é? Nas várias alternâncias no meio da religião. Então, o princípio das dores é marcado, então, por essa característica. Muitas religiões, falsos profetas. Outra tipologia, os falsos cristos. O perigo do movimento denominado de messianismo. Crentes, inclusive no Brasil, louquinhos, para um presidente que seja evangélico, porque ele vai resolver o problema da nossa nação. Meu irmão, desculpe, irmão. As corrupções dentro da igreja evangélica no Brasil são tão pesadas como a corrupção que está no governo. O mau uso do dinheiro da igreja não é um problema que você vê o mau uso apenas do dinheiro público. Mas dentro da igreja as mesmas coisas estão acontecendo. Você está pensando que qualquer um que vem pregar hoje, sem preocupado em querer ficar rico no evangelho hoje, está cheio, a maioria dos pastores querem vida boa, não querem abrir mão de nada. Estão olhando para nós como se fosse uma grande multidão para eles de alguma forma se enriquecerem. Mas a maioria está indo lá movido pelas mesmas coisas. Eu quero ficar rico. Ele está pregando que eu vou ficar se eu der. Então eu vou dar. E aí só culpa o pastor que pregou. Mas quem deu, deu com a mesma intenção. Não tem bobinho nesse meio. Nós somos todos capitalistas. E estamos em busca disso, messianismo. Imagine um molequinho, presidente da república. Será que a igreja evangélica lembra disso? O quantos votaram no molequinho? Garotinho, né, queridos? Lógico. No molequinho. Esse presidente da Câmara agora, irmãos, se você for olhar o dossiê dele, dá vergonha. E
está aí os grandes bambambam, praticamente criando uma redoma, uma proteção em cima dele, que ele vai ser a solução. Que a Dilma vai cair, o outro vai tropeçar, e vai acabar ele assumindo. Já tem profecia desse tipo aí. Sabe o que nós estamos querendo, irmãos? Construir um céu aqui na terra. E não esperar arrebatamento. Esse é um problema da igreja de hoje. E graças a Deus, amados, quando nós nos despertamos para ouvir uma palavra de Deus que nos tira deste vento que está nos levando nessa direção. Vejam lá, a democracia caça ao terrorismo. A ideia da nova ordem mundial. Mateus 24:5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse Cristo aí, irmãos, que Cristo é esse? Que Cristo é esse? Eu sou o Cristo, dizendo que eu sou o Cristo, enganarão. São os anticristos. Também, de novo, no plural, com letra minúscula. Anticristos. Que representa quem? Que é a tipologia de quem? Do anticristo. E quem é o anticristo lá na grande tribulação? O grande líder mundial. O Messias da época. Que vai resolver todos os problemas dessa terra. Vai convencer até os judeus. Que quando Cristo veio não reconheceram como Messias. Porque Jesus veio falar do reino eterno no primeiro lugar. E eles estavam tão terrenizados que não conseguiram identificar que Cristo era o Cristo. Não é o que a igreja também vive hoje? A igreja no Brasil, evangélica no Brasil, é essa a realidade. Irmãos, outro dia eu pedi para alguns colegas e algumas igrejas específicas me mandarem o texto, ou pelo menos o tema das mensagens, pregada num culto de ceia. Até num culto de ceia, as igrejas por aí não abrem mão de pregar a teologia da prosperidade. De 5 colegas que eu pedi, e que eu sabia que tinha ceia nessas igrejas esse dia, 4 me trouxeram textos que falam exatamente de teologia da prosperidade, de vida terrena apenas. Irmãos, você ir para um culto de ceia e na tua igreja a história que sair for essa, está complicado o negócio. Se o próprio texto da ceia te reporta a olhar o passado, a obra completa, perfeita e definitiva de Jesus Cristo, e olhar para frente, aleluia, fazer isso em memória de mim até que eu venha, até que eu venha, até que eu venha. É o texto da ceia. Lembrar da obra de Cristo e o dia da nossa redenção completa, revelada, quando Ele vier nos buscar. Glória a Deus. Ora, queridos, se o culto de ceia não levar o pastor da tua igreja, não levar o pastor desta igreja, a te levar a você estar ligado nessas coisas, a lembrar de que a obra é completa, perfeita, definitiva, que não há mais nada para fazer, não precisa fazer mais campanha para conseguir alguma coisa de Deus, porque tudo já foi feito. Tá? Não precisa mais de envelopinho de propósito, porque o teu Deus não se compra com dinheiro. Mas por que o povo vive nisso? Nessa indulgência evangélica. Trocamos de roupa apenas, irmãos, mas não trocamos de religião. É uma pena. 5 sinais. Na economia, na tecnologia, na ciência, no sistema militar, no meio ambiente, no meio ético, social e familiar. Observem aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 1 a 5.
amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o princípio que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Está aí o texto, amados. Esse texto aí, ele fala objetivamente de pessoas andando pelas suas próprias paixões. Suas próprias paixões. 2 Pedro 3, 1 a 5. Pelas próprias paixões. Uma das marcas que nós temos visto na sociedade hoje, irmãos, é essa palavra aí, suas próprias paixões, representando exatamente uma paixão, aí ela tem a ver muito com a alma. Essa ideia é bem de psique. Paixões, e você andar pela alma, irmãos, é os teus desejos de natureza pecaminosa. Movido pelas paixões, paixões representam um andar desenfreado. Quem que anda sem freio, irmãos? Uma das coisas que o Evangelho tem que promover na vida do crente, qual é? Antes nós éramos um carro sem freio para o pecado. Quando Cristo nos converte, quando há uma conversão genuína nas nossas vidas, o que acontece? Freio. Por quê? O carro muitas das vezes, ou não, o carro muitas das vezes se desembesta. E você precisa ter freio. Quantas vezes você está indo numa direção e o Espírito Santo de Deus que fala em você, e a palavra de Deus que você ouve, promove em você um desejo de frear sobre aquele caminho que você estava tomando, sobre aquela direção que você estava indo. Mas nos últimos tempos, amados, essa é a situação da sociedade. Eu fico imaginando hoje, até na boca de alguns cristãos, não se fala em outra coisa hoje a não ser pedofilia. Inclusive os nossos amigos lá no Congresso. Se bate tanto nisso. É sério, é sério. É um problema sério? É um problema sério. Alguns outros, inclusive, estão falando tanto de homossexualismo. Assunto sério? Sim. Pesado? Sim. Mas a igreja hoje não fala mais de fornicação. Nós estamos vivendo uma juventude dentro da igreja evangélica que se diz crente, mas que é incapaz de frear na hora de um desejo, de um namoro um pouco mais quente e não acabar indo para as vias sexuais. Essa é a igreja de Cristo. Não é. Não é. Irmãos, a igreja dos anos 70 falava muito de fornicação. A igreja dos anos 80, 90 falava muito de adultério. Hoje, os grandes pregadores falam de homossexualismo. A sociedade desenfreada em suas paixões cada vez mais vai de abismo em abismo, encontrando outros tipos de pecados, mas algumas manchas
que são manchas, estão na igreja e sendo compartilhadas com uma tranquilidade, sem qualquer tipo de freio. Sem qualquer tipo de freio. Essa é a nossa realidade hoje. E nós vamos seguindo assim. Irmãos, é lógico que a gente tem que cuidar dos jovens, é lógico que a gente tem que tratar dos nossos jovens, é lógico que a gente tem que orientar os nossos jovens, é lógico que a gente tem que abraçar, acolher, cuidar, mas é preciso restauração, é preciso criar freios. O Evangelho precisa criar isso. Por isso que você vê uma igreja hoje totalmente artificial. Me assusta isso. Quando para adorar a Deus, o pastor precisa dizer para a igreja: adore o Senhor. Me assusta essas bailarinas dentro da igreja. Me assusta esses movimentos. Desculpa, irmãos. Pagão. Dançarina é culto pagão na história inteira, na Bíblia inteira. Tem no folclore judaico, nas festas cívicas judaicas, sim, mas não em ambiente de culto. Mas é lógico, pastor Aparício é exagerado. Queridos, é o que nós estamos vivendo. Nós estamos praticamente, irmãos, ampliando o espaço da rede. Entendeu, queridos? E coisas que não passavam antes, agora estão passando e indo junto para a igreja, porque o nosso filtro, ele reduziu a sua base. Reduziu. Você olha um grupo diante do trono, com algumas canções razoáveis, principalmente as primeiras, mas você olha o grupo hoje, alguém considerar que Ana Paula Valadão é uma boa ministra de louvor, ela só não é profeta. Quer dizer, as pessoas conseguirem separar uma coisa dessa, e ela fazer as aberrações doutrinárias que anda fazendo, andando de 4, inclusive no palanque, inclusive insinuando a tal unção de marcação de território que alguns animais fazem. É difícil. Como a igreja não se desperta a ver essas aberrações. Nós estamos vivendo isso. A igreja comprometida, irmãos, até na sua liturgia de culto, que já não é mais santo. Igrejas que literalmente desprezam a harpa cristã. Diz que é coisa ultrapassada. Não sabe o que é música sacra. Porque música gospel de sacra não tem nada. E eu não estou me referindo nem a ritmo. Eu estou me referindo à letra. Porque evangelho é palavra. Logo, quem gosta de um bom louvor deve preocupar com a palavra que está no louvor. Se ela for bíblica, o ritmo a gente até, ainda que o ritmo represente algum sistema, mas a gente até releva algumas coisas. Mas não é o que vemos nas letras. Uma música dessa linda do Bugel, como Olha para Jesus, isso impacta a gente. Por que impacta a gente? Porque é cristocêntrico. Aleluia. Tantas coisas querendo nos tirar a atenção de Jesus. E parece que toda hora, olha para Jesus, filho. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Não é, queridos? Eu olho para a igreja e às vezes me desvio. A igreja olha para mim e às vezes se desvia. Olha para Jesus, não olha para a igreja, não olha para o pastor, olha para Jesus. Vamos ler o texto. Vamos à frente.
para a gente então arrematar e fechar. Sinais. Israel, relógio de Deus. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Está aqui, irmãos. 1948, Israel é considerado novamente nação. O quanto o inimigo tentou tirar as duas características que formam nação, principalmente a nação de Israel. No direito a gente fala assim, ó, duas coisas para gerar uma nação. Primeiro, jus sanguinis, que é sangue específico, que é etnia específica. E segundo, jus solis, que é terra, que é solo. Você tem que juntar duas coisas. Tem que ter terra e tem que ter uma característica de etnia específica para se formar uma nação. Uma das recentes que ganhou essa característica foi o Timor-Leste. Vocês devem ter acompanhado, eu falei bastante sobre esse assunto, inclusive na rádio. O Timor-Leste é um desses que ganhou característica de nação. Muitas daquelas regiões da antiga União Soviética que foram ganhando condição de estados independentes exatamente por conta disso. Israel foi assim. O inimigo tentou tirar a sua terra, os levou embora. Depois o inimigo tentou o quê? Fazer com que eles casassem com mulheres estranhas, para contaminar a etnia, a semente, e descaracterizar Israel como nação. Mas, queridos, Israel em 1948 foi levado novamente pela ONU a ser nação. E uma das marcas bíblicas, das mais lindas, porque o povo de Israel sempre viveu longe de casa, preservando muito os seus costumes, as suas doutrinas, mas muito fora de casa. Um dos países que mais agregou judeu foi Estados Unidos da América. Por conta disso, acreditamos até porque foi uma nação tão abençoada. Mas agora, o que temos visto? A volta dos judeus à sua pátria é uma outra profecia bíblica. Há 2 anos, mais ou menos, 3 anos no máximo, saiu a estatística que já temos mais em Israel judeus morando do que a soma de todos os outros países, como uma das evidências que o povo de Deus ia voltar à sua terra, para que então se cumprisse a profecia e se cumprisse inclusive o que vai acontecer na grande tribulação, que é uma perseguição a judeu. Como vai se perseguir judeu em Israel, se o povo de Deus estava todo fora, grande parte fora de Israel? Eles precisam voltar para que isso possa acontecer. E isso tem se cumprido. Hoje nós já temos 51% pelo menos dos judeus repatriados novamente na sua terra. Aleluia. Isso é marca, sim, de últimas dores, nos levando a este cuidado de lembrar-nos sobre o fim das coisas. Sinais, a igreja e o perigo da autossuficiência. Eu já citei alguma coisa, mas está aí Apocalipse 3, verso 14 a 22, que é a igreja de hoje. Irmãos, quem não gosta de uma igreja bonita? E vocês têm o direito, como eu também tenho, de gostar de uma igreja bonita, de uma igreja que tem uma boa estrutura, de uma igreja que os irmãos não precisassem ficar na rua, como tem muitos lá dentro de guarda-chuva, se protegendo do sol. Todavia, queridos, e a palavra? Igreja bonita, mas a palavra é a verdade lá? Ou é apenas a igreja dos meus pais? Ou é a igreja de todo aquele grupo social que eu criei ao longo da minha história? Queridos? Queridos, eu vou na Assembleia de Deus, que é a minha casa, eventualmente. Eu tenho filhos que congregam lá, o meu casado ainda congrega lá. E eu deixo eles muito à vontade com relação a isso, até porque não abri igreja para que meu filho seja vice-presidente e fique pendurado no cabide da igreja. Todos claramente sabem disso, que aqui não é lugar para ser cabide de ninguém.
Então um foi ser engenheiro, outro foi ser advogado, e graças a Deus por isso a gente mantém essa independência, graças a Deus, para não ser esse modelo que anda por aí, perigoso, perigoso, aonde uma família toma conta e se torna dona da igreja. Isso é uma pena que o povo não perceba isso, né? Mas infelizmente é o modelo da igreja no Brasil e em muitos lugares fora dele, inclusive. É uma pena, mas eu vou deixar claro aqui, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Agora, queridos, a igreja de Laodiceia, a grande igreja, a última igreja, inclusive, das 7 citadas, por João, Laodiceia estava na mesma região que João era apóstolo, e que era governante naquela região, porque João era o apóstolo das igrejas da Ásia, dessa região aí, como nós pregamos lá na igreja do Brasil para Cristo na sexta-feira, a primeira carta de João. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Olha lá, a igreja de hoje, igreja morna. Igreja morna. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma, e não sabes que tu és infeliz, e sim miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro, refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quem Deus ama, o que Ele faz? Disciplina e repreende. Amém. Se Ele está fazendo isso com você, meu irmão, com a palavra de hoje, Ele te ama. Aleluia. Marca evidente de Deus, do amor paterno. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. O Jesus do lado de fora da igreja. O Jesus do lado de fora da igreja. Crente morno. Há muitas linhas, mas eu gosto da de Flávio Josefo, eu adoto muito Flávio Josefo. Flávio Josefo diz que em Laodiceia, próxima a Laodiceia, tinha uma fonte de águas termáticas, de águas tratáveis, e que eram águas mornas. Como vocês sabem, em lugares por aí, tem regiões onde você procura água morna como uma forma de terapia, de tratamento, para o bem-estar do corpo, e até como prática medicinal, muitas pessoas procuram. Lá tinha esta fonte. E a igreja de Laodiceia, então, é assemelhada a este modelo, onde as pessoas iam para simplesmente uma terapia emocional. Apenas uma igreja que era terapêutica, sob o ponto de vista de psique, de alma, porque hoje nós estamos estrangulados. Você vê linhas comprometedoras aí da Toledo, da Tanuri, que são linhas muito comprometedoras, de Joyce Meyer, entendeu? Que são psicologias claras de tratamentos, de psicoterapia para mulheres, em especial por conta de toda a história das mulheres, e de toda a revolução feminista. Quer dizer, quem fez teologia e viu teologia feminista sabe do que eu estou falando, da teologia, inclusive, existencialista, que foi abraçada assim, até com a teoria de Freud e dos grandes psicólogos. Mas nós estamos vivendo épocas como essa, de uma igreja assim. E o que Cristo fala aqui a essa igreja é de que esta água podia ser muito boa para uma terapia, mas essa água não era boa para se beber. Vomitar-te-ei da minha boca. Essa água morna, ela poderia servir para algumas coisas,
E eu reconheço o bom papel da psicologia. Não sou contra a psicologia, sou contra a psicologia dentro da igreja. Transformar o culto nisso. Isso eu sou contra. Tem pessoas, inclusive na igreja, que eu recomendo que, dependendo da sua situação, procure um médico. E para mim, psicólogo é um médico. Agora, queridos, transformar a igreja nisso, simplesmente num lugar assim, aonde nós simplesmente viemos para cuidar da nossa alma. A alma precisa de cuidado? Precisa, mas não é a prioridade da igreja. A prioridade da igreja é tratar o espírito. É a área de relação com Deus. Essa é a prioridade da igreja. Esse é o número 1 que a igreja tem que buscar. Falar de salvação. Pregar a vida espiritual. E não essa terapia que está tão presente. Vocês sabem, a maioria dos pastores hoje, queridos, eles não querem fazer teologia mais, querem fazer psicologia. E quem tem essa especialidade, como o Malacheia, por exemplo, o povo ama o Malacheia. Mas o Malacheia, ele fala de autoestima, ele fala de empowerment, ele fala, infelizmente, de autoajuda na 90% de suas mensagens. Mas o povo gosta, porque nós estamos estrangulados emocionalmente. É uma realidade da vida de hoje? Mas a prioridade é a vida espiritual. Eu preciso de equilíbrio nas emoções. Equilibra o espírito primeiro, com o fruto do espírito, com domínio próprio, que é a característica do fruto do espírito, com temperança, não é? Vamos cuidar da vida espiritual da igreja. Esta é a prioridade da igreja. Isso é uma outra marca dos dias atuais. É a igreja, irmãos, da autossuficiência. Talvez você chegue aqui na nossa igreja hoje, você vai ver, está descarado a nossa autossuficiência. Muita gente em pé, muita gente do lado de fora, uma igreja pequena. A nossa autossuficiência, ela parece que fica nas 4 paredes dessa igreja, mostrando para nós que nós não devemos ter essa característica de autossuficiência. O que é autossuficiência? É quando a igreja ela já é tão poderosa que ela não precisa mais do dono, que é Jesus Cristo, para ela continuar caminhando. É quando o pastor chega na igreja e diz: está tudo no seu devido lugar. Lá Rick, né? Rick Warren, né? Rick Warren, que é o homem da igreja dos propósitos aí, que é uma igreja numa visão apenas organizacional, que é uma instituição que funciona cada departamento no lugar certinho, como se fosse uma empresa. Essa empresa, igreja, funciona e eu não estou nem preocupado com quem? O Senhor dela. Essa igreja de Laodiceia, tudo estava tão bem, tudo funcionando tão bem, que Jesus já não era mais importante. Como que está a tua vida? Como que está a tua vida? Está tudo tão bem que você não precisa nem mais de Cristo? Você já conquistou tudo que tinha que conquistar? Está feliz com o que você conquistou? Nem preciso mais de Jesus, está tudo tão bom. É uma pena, queridos. Essas são marcas do princípio das dores. E nós estamos vivendo uma situação bastante terrível no nosso país, em termos de evangelho. Que nós possamos ser despertados para lembrarmos do arrebatamento da igreja, sermos despertados do porquê somos igreja, qual a razão de sermos igreja, e possamos, irmãos, ter necessidade, desejo de procurar a fonte de água viva, aleluia, e não ficar buscando apenas cisternas rotas, como diz o texto de Jeremias, mas que nós possamos buscar a verdadeira palavra, em nome do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa esclarecê-los e que nós possamos, acima de tudo, estarmos alerta a essas coisas. Vamos orar, queridos? Vamos orar. O Gel vai adorar.